Amém, irmãos? Vamos lá? Como começamos há algumas semanas, acredito que há 2 semanas, a pensarmos sobre o desenvolvimento da nossa igreja, em especial, isso tem um objetivo, né, que é de nos conduzir a um entendimento mais profundo do que está acontecendo entre nós e do que precisamos entender para o futuro, né? Antes de entrar aqui nesse ponto sobre a comunhão, eu quero falar um pouco para vocês ainda sobre o que devemos pensar sobre educação em termos de trabalho da igreja local. Nós temos uma escola dominical muito forte e observar o público que nós temos hoje aqui é um exemplo disso. A nossa igreja é muito inclinada a EBD e isso é muito bom, né? E ao culto matutino. Mas acredito que nós precisamos alargar nossas tendas em relação à educação. A igreja precisa ter uma compreensão maior de educação do que a EBD propriamente e do que reuniões de ensino, como se dá, por exemplo, na quinta-feira, né, no culto de doutrina. Então, nós temos potencial para fazermos muitas coisas e realizarmos muitas coisas aqui na nossa igreja, e temos espaço que fica aqui inativo durante a semana, né? Passamos toda a semana em nossos espaços, vários espaços nós temos na igreja, ficam inativos e eles poderiam ser melhor utilizados, inclusive para servir a igreja e para servir a cidade. Na história das igrejas históricas no Brasil, igrejas congregacionais, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, nós observamos, por exemplo, um envolvimento inicial quando essas igrejas se consolidaram, não é, no início da sua caminhada, um envolvimento direto com a educação. A nossa igreja tem história sobre isso. Houve 2 momentos em que membros de nossa igreja encabeçaram escolas em Caruaru, né, e membros de nossa igreja que trabalharam escolas que ainda trabalham. Membros hoje que são professores em escolas aqui no município e adjacências, né. Então isso mostrou naquela época a preocupação da igreja em fazer com que as pessoas tivessem uma melhor educação para inclusive compreender melhor o evangelho. Então, 2 igrejas fizeram isso representativamente de modo muito interessante, 2 igrejas congregacionais. Aqui, a nossa igreja, e também a Igreja Congregacional Central de Campina Grande, e manteve uma escola paroquial durante muitos anos sob a liderança do pastor João Clímaco Ximenes, e foi alguém importante naquele contexto daquela igreja. Pastoreou a igreja há muitos anos e a igreja cresceu muito ali. Há histórias que são bem positivamente assustadoras, né, de reunião, de oração com mais de 400 pessoas. E aquela igreja cresceu e continua crescendo ah, através do trabalho de educação, através do trabalho de missões. Então essas 2 igrejas históricas aqui em Caruaru e em Campina Grande fizeram também um trabalho de educação. E nós temos potencial para desenvolvermos isso aqui na igreja. Eu já conversei com alguns irmãos em algumas ocasiões particulares aqui da igreja e eu acredito que nós temos condição de fazer isso. Por exemplo, nós poderíamos ter aqui alguma espécie de curso por conta da nossa região sobre empreendedorismo a partir de uma cosmovisão cristã, bíblica. E atrairíamos um número interessante de pessoas aqui na nossa igreja. Temos administradores aqui, temos contadores aqui, temos empresários aqui, temos gente da área de tecnologia aqui, temos gente da área de fabricação, de fabrico de confecção aqui. Então temos gente muito talentosa aqui na nossa igreja que poderia contribuir no trabalho voluntário a respeito de um curso como esse. Temos pessoas aqui da área de marketing, da área do digital, que podem contribuir muito com isso também. E isso abençoaria a nossa igreja e abençoaria a nossa cidade. A igreja precisa conectar-se com a cidade de Caruaru. Nós somos da cidade, a maioria daqui. Quem aqui é de Caruaru, natural de Caruaru? A maioria, né? Então,
conhecem bem a cidade, conhecem bem a cultura, conhecem possivelmente muitas histórias a respeito da cidade. Uma igreja na cidade, ela não pode viver como numa ilha. A igreja precisa se conectar à cidade, precisa compreender a história, a cultura da cidade, comunicar o evangelho devidamente no contexto que ela está inserida. E a educação é uma oportunidade ou uma porta para que isso aconteça. No último semestre, nós oferecemos aqui na nossa igreja um curso de oratória. Tivemos aí uma turma de mais de 30 pessoas, de várias áreas diferentes, né? Advogados, empresários, gente que veio de Recife, gente que veio de Santa Cruz de Caparibe, gente que veio de todo canto aqui da região. Então, isso mostrou que as pessoas abraçam esse tipo de projeto. Nesse tipo de trabalho, nós também apresentamos o evangelho a essas pessoas, né? Então, apresentamos o evangelho bíblico. Então, todas essas áreas podem ser pensadas a partir do evangelho bíblico. Poderíamos oferecer outros cursos também aqui na igreja, pequenos cursos, né? Poderíamos desenvolver aqui na igreja também, posteriormente, estruturalmente, pensando, projetando sobre isso, uma escola. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, e eu acho que nós temos potencial de trabalhar isso em algum momento, em algum momento. Aqui na igreja também existem famílias homeschoolers que podem também usar as dependências da igreja para a comunidade de educação domiciliar. Amém, irmãos? Porque eles são membros da igreja e a igreja pode servi-los e eles podem servir também a sociedade e outras famílias fazendo esse tipo de trabalho. Então nós temos várias possibilidades na área de educação aqui na igreja que nós podemos desenvolver e nós temos muito potencial para isso. Assim, nós nos conectaremos com a cidade também. Isso é importante. Eu vou falar sobre outras formas de conexão com a cidade em outro momento aqui também. Mas um outro ponto que nós temos avançado e nós precisamos avançar ainda mais é a comunhão. Então, quais são os objetivos de pensarmos sobre isso? Fortalecer vínculos espirituais entre os membros da igreja, construir um ambiente de cuidado mútuo e discipulado. E as nossas ações sobre isso como serão? Ações ordinárias, reuniões de oração e compartilhamento, isso já acontece na quarta-feira, na terça-feira. O trabalho que acontece na quarta-feira é muito interessante, porque depois da reunião de oração, há um momento de confraternização semanalmente, e os membros que estão aqui tomam um café juntos, conversam, riem muito também. Isso é muito salutar para a igreja, isso é muito positivo para a igreja, isso fortalece a comunhão. Então, muitas vezes são membros que não conseguem estar por conta do trabalho na terça-feira à noite ou nas reuniões noturnas da igreja, mas conseguem estar ali na quarta-feira pela manhã. Então, isso também é abençoador para a igreja. Um calendário anual de comunhão que nós temos o Koinonia, que acontece. Esse ano nós não conseguimos fazer, infelizmente, mas no próximo ano nós vamos retomar essa atividade. E um programa de integração de novos membros. Isso aqui eu preciso pontuar, porque isso aqui é importante. Nós já recebemos muito bem as pessoas, mas nós podemos melhorar. Amém? Podemos chegar no estágio de excelência. Amém, irmãos? Sejam visitantes, sejam membros. Hospitalidade, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, não é apenas cumprimentarmos as pessoas. Não é apenas dizermos, é bom ter você aqui, tá tudo bem? Precisar de alguma coisa, é só me ligar. É mais do que isso e nós precisamos avançar nisso. Precisamos ter um programa também de integração desses novos membros, porque eles chegam e muitas vezes eles chegam sem conseguir integrar-se. E a igreja precisa oferecer caminhos para essa integração. A igreja não funciona apenas com os cultos, certo? Igreja não é cinema. Você chega, assiste e vai embora. Paga e vai embora. Igreja é convivência, é comunhão. O culto é o ponto mais alto da comunhão da igreja. Então nós precisamos desenvolver esses programas. Talvez um jantar para recebimento de novos membros, e tal. Um café da manhã para recebimento de novos membros, né? Sem os sustos dos jantares de Natal, né? Sem coisa mais simples.
Mas isso não é algo que está longe do nosso braço fazermos. Isso também cria memórias importantes na igreja, para a igreja e para aqueles que foram recebidos, foram orientados pelos presbíteros também na classe de catecúmenos, não é? Um outro ponto que também demonstrará as nossas ações em termos de comunhão é termos um ministério de aconselhamento na nossa igreja que deve funcionar com jovens, com homens e com mulheres. Isso deve ser fortalecido no nosso meio. Liderança não é apenas agendar datas, certo? Amém, irmãos? Liderança não é apenas agendar datas. Vamos ter isso, vamos ter isso, vamos ter isso. Bom, meu trabalho como líder é isso. Nós devemos ter um trabalho de aconselhamento, relacionamento. Isso é natural. Esse trabalho de aconselhamento deve ser natural, porque estamos próximos das pessoas. Nós não saberemos as dificuldades das pessoas se não estivermos próximos. E não devemos apenas oferecer uma solução para a dificuldade dessas pessoas em casos pontuais. Precisou de uma cesta básica, tome. Precisou de um remédio, tome. Precisou de uma consulta médica, tome. Tudo isso é uma benção. A junta diaconal trabalha fazendo muito bem isso. Mas o cuidado a uma pessoa é mais do que dar, certo? Coisas materiais. Nós podemos estar dando, solucionando problemas imediatos, mas essa pessoa se sentir deslocada no nosso meio. Ou não pode acontecer? Ela pode se sentir deslocada, não abraçada, não observada, não percebida no nosso meio. Querer se sentir percebido não é carnal, irmãos. Não é carnal, é humano. É humano. As pessoas precisam se sentir percebidas, notadas, não é? Quem aqui já recebeu uma ligação no WhatsApp de um membro da igreja depois de ter faltado um domingo, mais ou menos? Levanta a mão aí, quem já recebeu. E aí, foi ruim ou foi bom? É ótimo, né? Nossa, alguém lembrou de mim. Alguém lembrou de mim. Né? Nós, não é uma questão apenas de nos sentirmos valorizados, é nos sentirmos cuidados. Cuidados. Não é? O que podemos fazer para jovens mamães da igreja? O que é que estamos fazendo? É bom quando nós fazemos um chá de fralda, coisas dessa natureza, né? Apesar que eu não sei onde vai caber tanta fralda. Por quê? Então, o menino estão vindo, né? Vai ter uma época aí que toda semana vai ter chá de fralda nessa igreja. Você não precisa arrumar dinheiro para comprar tanta fralda. A gente tem que mandar fazer uma fábrica de fralda. Mas não deve se limitar a isso. Talvez não seria interessante uma ação das mulheres da igreja em ajudar essas mães com o café da manhã, com o almoço, com o lanche, deixar lá na casa. Será que não seria interessante? Talvez seja um ato mais poderoso do que uma visita ao recém-nascido, entende? Presbítero Leandro. Já está fazendo um estoquezinho. Então, esse trabalho de cuidado, ele se funde com o aconselhamento, não é? Nós andamos juntos, então, quanto mais juntos, devemos ter possibilidade de aconselhar os outros, né? Tivemos aqui uma série de estudos sobre aconselhamento bíblico na terça-feira. Se você não pôde participar, está lá no nosso canal do YouTube. São 10 aulas que nós tivemos, né? O segundo ponto aqui é o cuidado com idosos e enfermos da igreja. Ah, os membros da igreja devem visitar esses irmãos, devem cuidar desses irmãos em casos específicos, em casos ordinários também. Seria interessante, talvez, a curto, médio e longo prazo, pensarmos um trabalho específico para idosos da nossa igreja. Amém? Um trabalho específico. Um trabalho de comunhão, um trabalho recreativo, um trabalho que integre essas pessoas. Nas próximas exposições de Gênesis, nós vamos ver o capítulo seguinte que nós estudamos hoje, o 25, que trata sobre a morte de Abraão, né?
e antes da sua morte, como ele ainda teve vigor para casar novamente depois de viúvo, né, e teve vários filhos. Aquele texto nos ensina que a velhice não é um sinônimo de inatividade. Podemos viver muito bem a nossa velhice na nossa igreja, não é verdade? Sim, os nossos idosos não podem ser desprezados. Devem ser abraçados, devem ser amados, devem ser cuidados. E a igreja pode trabalhar isso facilmente com eles. Em alguns encontros, talvez ah, bimestrais ou trimestrais, ou 2 encontros semestrais, 2 vezes no ano. Então, nós precisamos cuidar dos nossos idosos, porque eles são igreja também, são membros da igreja. Assim como nós temos um trabalho de confraternização da igreja, trabalhos específicos para crianças, confraternização dos jovens, dos homens, das mulheres, precisávamos ter também, possivelmente, e facilmente, um trabalho para idosos, para que eles sintam-se abraçados pela igreja e para que eles se divirtam também, porque idoso se diverte. Amém, irmãos? Idoso se diverte. Se diverte mais do que jovem, viu? Se diverte mais do que jovem. Jovem é chato para se divertir, né? Jovem é chato. Não, quero não, quero não. Vamos brincar? Não, vou ficar aqui mesmo. Não, bora, rapaz, joga bola. Não, não, eu tenho uma dor aqui, não sei o quê. Aí bota os idosos, tá tudo dançando, tudo pulando dentro da piscina, tudo rindo, não sei o quê. O jovem, bora, menino, bora. Não, que eu tenho alergia. Aí fica cheio de, né, cheio de panteira. Só misericórdia. Sexto ponto, irmãos, evangelização e missões. Esse é um ponto que nós precisamos avançar. A nossa igreja também é historicamente importante na evangelização de todo o Agreste. Várias igrejas congregacionais foram, Agreste Sertão, né? Foram abençoadas pelo trabalho da nossa igreja, mas nós não podemos viver da história passada da igreja. Certo, irmãos? A gente vai ficar relembrando, não, porque a igreja na época do pastor Edgar, pastor Júlio, ou saudosa memória, a igreja plantou vários, sim, e hoje. Cada geração dá conta da sua geração, certo? Cada geração dá conta, presta contas da sua geração. Então, hoje nós precisamos avançar. Nós precisamos reviver a missão local e global da igreja. Nossa igreja precisa pensar, articular como pode fazer um trabalho de evangelização efetivo, usando todos os meios possíveis para esse trabalho. Sejam meios digitais, sejam meios presenciais, nas praças, nas escolas, onde o Senhor abrir a porta para fazermos o trabalho, a participação de nossa igreja em projetos missionários, apoio de nossa igreja a agências missionárias, apoio de nossa igreja a missionários transculturais. Quanto mais nos envolvermos com missões, mais Deus abençoará a nossa igreja para se envolver com missões. Quando a igreja dá um passo importante, considerando missões verdadeiramente importante, irmãos, Deus abre muitas portas. É impressionante. Deus abre muitas portas. A igreja de Tessalônica era pequena, mas Paulo disse: em toda a Caia e Macedônia se ouve falar do trabalho de vocês. Não precisamos de uma membresia de 1000 membros para sermos uma igreja relevante em termos missionários. Não precisamos. Nós precisamos de um coração missionário, um coração disposto. Será que não podemos fazer um trabalho de evangelização com crianças num parque desse de Caruaru, num sábado? Será que não dá certo? Será que não dá certo 2 pessoas que tocam um carrum, um violão, irmos para uma praça dessa, fazemos um trabalho de evangelização, cantarmos músicas ao Senhor, fazemos uma roda ali com crentes e depois pregarmos o evangelho? Será que não dá certo a gente fazer um trabalho dentro de uma feira com um grupo de 15, 20, 30 pessoas andando no meio da feira cantando louvores a Deus, pregando o evangelho? Será que é difícil? Não é difícil. Basta um passo. Vamos servir ao Senhor fazendo isso. E nós estamos recebendo as diretrizes para fazermos isso. Então nós precisamos alcançar nossa cidade, nossa região, com essa fidelidade ao evangelho e compaixão. Uma igreja verdadeiramente reformada é uma igreja que ama a evangelização. Ela ama comunicar o evangelho da graça àquelas pessoas que não conhecem. Mas não apenas com programações evangelísticas, mas com uma vida evangelística. Uma vida. Convide vizinhos, amigos, parentes
para ouvir a palavra de Deus. Aqui, convide, traga essas pessoas, porque isso causa um impacto grande na vida dessas pessoas. Para as pessoas que chegaram aqui, que eram de outras religiões, foram convertidos, já foram batizados por mim aqui, viu? Nesses 3 anos. Eu estou conversando com pessoas que frequentam a nossa igreja e são católicos romanos. Estou conversando e recebendo essas pessoas no meu gabinete. E elas estão sendo evangelizadas. Vai para a missa de manhã e vem para cá de noite. Posso continuar assim, pastor? Podem. Tá? A gente vai conversando aqui. Fique em paz. Se quiser marcar uma conversa, eu, você e o padre também. Tô dentro, pode marcar. Como nós temos contribuído já com missões também? Através do nosso seminário. Nós temos um programa no nosso seminário chamado Programa Barnabé, que é o apoio através de bolsas de estudo a irmãos que estão na ativa, estão trabalhando no campo, estão pregando. Então, nós temos vários estudantes que são bolsistas, em pós-graduações e na graduação também. Apoiamos GU, que está na África, não é? E apoiamos vários outros irmãos sertanejos, que estão em vários lugares do Brasil, que estão no norte, que estão no sudeste, que são beneficiados com esse programa do nosso seminário. Então, o nosso seminário tem se envolvido com missões, e a minha intenção é que ele se envolva mais, esteja ainda mais presente. Como nós podemos também, eu não coloquei aqui, mas eu quero falar isso. Eu vinha hoje no carro para a igreja e vim pensando sobre isso. Nossa igreja precisa envolver-se mais profundamente também com a colaboração com alguns movimentos que acontecem perto de nós e que precisam da nossa ajuda e que nós podemos ajudar, e não precisa ser uma coisa estratosférica. Nós podemos ter, por exemplo, uma contribuição mensal para o Reforma Hoje, que faz um trabalho extraordinário aqui na cidade. A nossa igreja está diretamente envolvida nisso. Então, muitas pessoas têm conhecido o evangelho através desse congresso, e muitas pessoas têm conhecido a boa teologia bíblica através deste congresso. Eu acho que no último Reforma Hoje tivemos quantas pessoas em média ali, Alberaci, por noite? Todos os dias. Então, a média 1.200, 1.300, né, por dia. Muita gente, irmãos. É muita gente, né? 1.000 cadeiras. É fora aquele pessoal de livraria, né? Pessoal que tocou. É. Então, é um evento que tem se tornado importante na nossa cidade e nós podemos colaborar com isso. A MIF, por exemplo, que é a agência missionária que opera a partir de Caruaru, nós podemos ter uma contribuição sistemática à MIF. A MIF vai fazer um projeto agora em Arco Verde. É um povoado, como é o nome, Oswaldo? Ipojuca. É um povoado, não é isso? Povoado de Arco Verde. Eu estarei lá em um dos dias, dando treinamento e pregando lá no sertão. Então, a MIF está perto de nós. Nós podemos colaborar, não apenas financeiramente, mas nos envolvendo profundamente com isso. Amém, meus irmãos? Então, isso não está longe de nós, não é difícil. Nós precisamos também eh, termos capacitações, talvez anuais, em apologética, porque isso ajuda a igreja a defender a fé e, através da defesa da fé, evangelizar pessoas. Precisamos de capacitações sobre missões urbanas. Isso vai acontecer em janeiro. Nós teremos uma série de estudos sobre a igreja na cidade, ou a igreja e a cidade. Então, nós vamos entender mais profundamente a cultura de Caruaru e do Nordeste. Talvez estendamos ainda para alguma coisa relacionada ao sertão. Há muitas coisas que nós precisamos entender em termos culturais, muitas coisas. Pelo fato de vivermos aqui, nós somos cegos para muitas coisas. E um obreiro, por exemplo, quando ele sai de uma localidade para outra, ele precisa fazer a leitura de como o povo é, qual é a cultura que é vigente ali. Senão ele não entende o povo. E o povo não entende ele. Né? Eu já vivi isso em alguns momentos do meu ministério. Saí de Recife a poucos quilômetros para uma cidade ainda na região metropolitana do Recife, mas que o costume da localidade era muito esquisito para mim.
muito esquisito. Saí de lá, fui mais para cima no Agreste, Santa Cruz, Capibaribe, mais esquisito ainda. E aí volto para Caruaru, que é uma cidade mais perto da capital, mais longe do que Camaragibe, mas mais parecida com Recife. Não é esquisita. Não posso dizer isso agora, nesse momento. Mas não é não. Não é esquisita não. Mas tem suas peculiaridades, né? Tem suas peculiaridades que precisam ser vistas, examinadas. O missionário, o pastor precisa fazer a leitura para poder desempenhar o trabalho devidamente, senão ele não consegue avançar. Ele acha que é culpa do povo, e ele acha que é culpa da cultura, mas ele não entendeu, ele não interpreta o ambiente onde ele está. Então ele não consegue se desenvolver como ministro ali, nem consegue trazer desenvolvimento à igreja, porque ele não tem essa leitura. Sobre as parcerias, eu já falei também, né? Parcerias missionárias. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Querem falar alguma coisa? Então vamos lá, hospitalidade. Como eu já falei, em vários momentos já falei sobre hospitalidade, eu não vou me deter muito aqui, porque eu acho que tudo que está aqui eu já falei. Então, a igreja deve se tornar mais calorosa, ainda mais calorosa, no recebimento das pessoas. A igreja deve acolher membros e visitantes com excelência cristã. Ninguém, nenhum visitante, pode sair dessa igreja sem um membro ter falado com ele. Amém, irmãos? Não pode. E não é só cumprimentar, ô, graças paz. Tudo bem? Você gostou do nosso culto? A gente pode lhe ajudar em alguma coisa. Você quer conversar com o nosso pastor? Eu posso levar você até ele, ou ele pode fazer uma visita. Já aconteceu várias vezes, viu, aqui, de membros que me ligaram, pastor, fulano de tal casal, tá vindo para a igreja e quer conversar com o senhor. Essa semana aconteceu, Sandra Freitas viabilizou uma conversa de uma pessoa que está visitando nossa igreja, que veio conversar comigo. Então, não só os diáconos, mas todos os membros podem fazer isso. Mas precisamos nos aproximar dessas pessoas, porque essas pessoas serão impactadas no recebimento. Eu fiz um curso recentemente que um professor disse uma coisa interessante. Ele disse assim: eu recebi no meu gabinete uma pessoa que solicitou a membresia da igreja e ela seria conduzida ao recebimento. E eu fiz uma pergunta que eu sempre faço: eu disse, o que é que levou você a decidir ficar aqui na igreja? Foi a pregação. E ele prega bem. A pessoa disse assim: foi o pessoal que trabalha no estacionamento. Aí ele disse: você pode explicar isso? Posso. Pastor, quando eu chego ali, eu vejo homens já de 60 anos, 70 anos, pegando nossos carros, fazendo as manobras no estacionamento, perguntando se a gente precisa de alguma coisa, nos guiando para o templo, ligando para nós durante a semana, tudo ok com o carro, você deu uma olhadinha, se não aconteceu nada, deu um arranhão. Eu fui impactado com isso, porque aquilo demonstrou cuidado cristão. Então isso me leva para o culto e me leva à pregação com um espírito moldável, porque eu fui bem recebido. Agora imagine só, a pessoa entra nessa porta, aí passa e ninguém fala com ela. Ela senta, ninguém fala com ela. Acaba o culto, ninguém fala com ela. Ela sai, ninguém fala com ela. Aí ela diz assim: culto bíblico, mas as pessoas não se percebem. Elas não se percebem. Precisamos atentar para isso. Precisamos atentar para isso. E talvez precisamos pensar até nessa questão de estacionar carros. Futuramente, viu? Porque aqui já não conseguimos mais no domingo à noite. Talvez precisemos de uma equipe que viabilize isso. Me deixar o seu carro, vou arrumar uma vaga para ele. E recebamos essas pessoas da melhor forma possível. Isso é acolhimento, irmãos. Isso é divulgação do efeito do evangelho na nossa vida. Amor. Amor. O amor se traduz em ações, né? Sim.
Sim, sim. Te acusasse, Ney? Por que tu olhasse pra trás? Sim, já acontece. Em casa. É, sim, sim. É um excelente serviço. Ajustados. Ah, isso é excelente, né. Excelente. A gente tá falando que ontem no evento que tivemos, né, Willa e Nascimento, organizaram ali, né, o espaço das motos para caber mais carros. Isso é extraordinário, meu. Esse é um trabalho que a gente pensa que não é importante, mas ele é sensacional, né. Josa levantou a mão. É. A cada dia tá mais difícil, né, o estacionar. Seria. Das multas. Seria ótimo. Vamos pensar sobre isso, né, se algum irmão quiser ajudar também, tá franqueada a oportunidade. Serviço na igreja. Eu vou falar sobre serviço, mas a partir dos departamentos, certo? A partir do Ministério com mulheres, homens e jovens e crianças. Não sei se eu consigo terminar, mas vamos lá. Primeiro, nós vamos entender que esses ministérios devem promover a maturidade espiritual e o discipulado saudável. Essa é a, a maior responsabilidade desses ministérios na igreja, certo? Maturidade espiritual e discipulado saudável. Então, todos esses ministérios estão preparando novas gerações da igreja. Daí a importância de termos aqui pessoas envolvidas, servos servindo, líderes comprometidos, certo? Com esses serviços na igreja. Então, vamos começar com as mulheres. Além dos nossos encontros para chá de fralda, essas eventualidades, nós precisamos também ter um evento mais objetivo de mulheres na igreja em relação ao ensino, de mulheres ensinando mulheres. E o trabalho de nossa igreja em relação a isso deve ser um trabalho não só para dentro, mas para fora, certo? Amém? Amém, irmãos? Ou fiquei preocupado agora. Deve ser um trabalho para fora, para que possamos alcançar outras mulheres. O que é que pode acontecer aqui? Algo que já está acontecendo. Nossa conferência de mulheres. É muita mulher aqui na conferência de mulheres, né? Então, essa bancada enche. Já fizemos 2 anos e foi maravilhoso, né? Isso já está acontecendo, mas podemos ter chá de mulheres, podemos ter palestras diversas. Isso já ocorreu aqui na igreja, né? E podemos fazer um trabalho de divulgação interessante, um trabalho de trazer mulheres não crentes, trazer mulheres que precisam de aconselhamento, não é? Precisam de ajuda. E essas mulheres não só virão para receber o ensino, mas elas serão acolhidas, serão orientadas, serão direcionadas na palavra de Deus. Então, o trabalho do Ministério Feminino da Igreja da UAF precisa pensar a respeito disso. Mentoria entre mulheres maduras e jovens conforme a palavra de Deus ensina. Tito 2. Tito 2. As mulheres mais velhas, habilitadas, devem conduzir as mulheres mais novas, aconselhando, visitando,
ajudando essas mulheres? Mulheres mais velhas habilitadas, certo? Ministério de aconselhamento bíblico e oração entre mulheres. Isso deve acontecer também. O envolvimento das mulheres com a oração é um movimento importante. E, por sinal, eu tenho sentido a falta das mulheres nas reuniões de oração. Temos tido uma diminuição muito grande da frequência das mulheres nas reuniões de oração. O que é que está acontecendo, minhas irmãs? Se não puder estar na terça, esteja na quarta, mas esteja orando junto com a igreja. É importante a presença das mulheres, né? Eu acredito que as ocupações são muitas, mas organizem o tempo para estar aqui orando junto com a igreja. Isso é importante. Alguma dúvida até aqui? Homens. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mulheres ainda. Quando nós falamos do trabalho com mulheres, nós também precisamos entender que existe uma pluralidade de contextos, certo? Uma pluralidade de contextos. Então, o AF precisa pensar nessa pluralidade de contextos para alcançar essas mulheres. Então, temos mulheres com filhos atípicos, temos mulheres com filhos pequenos, temos mulheres com bebês. Todo esse contexto precisa ser pensado. Porque se isso não for pensado, essas mulheres não se engajarão, porque o contexto não as favorece. Estou sendo claro? Esse contexto não as favorece. Então, isso precisa ser pensado também com atenção, orquestrado com atenção, certo? Homens. O trabalho de homens na nossa igreja hoje gira em torno de um trabalho de evangelização nas casas. Isso já é feito há muito tempo, né? Visitação e evangelização. E isso é muito positivo, porque os homens estão engajados no trabalho evangelístico semanal na nossa igreja. Isso é muito bom. Mas há pontos que nós devemos também observar. Fortalecimento da vida espiritual dos homens da igreja, isso precisa ser pensado. Fortalecimento da vida familiar, isso precisa ser pensado. Fortalecimento da vida ministerial dos homens na igreja, o envolvimento dos homens na igreja deve ser maior. A formação espiritual de homens como líderes servos é importante. Pais piedosos, maridos fiéis, comprometidos com caráter cristão no serviço do corpo de Cristo. Os homens precisam ser cada dia mais conduzidos à palavra de Deus para não abraçar uma passividade. A vida de um homem não se resume apenas a trabalhar e colocar comida dentro de casa. A vida de um homem cristão envolve a sua família, a sua igreja, sua esposa, seus negócios, tudo isso faz parte da vida de um homem cristão, né? Então isso precisa ser formado, forjado. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso também através de aconselhamento, nós podemos fazer isso através de trabalho comunitário, o envolvimento de homens, nós podemos fazer isso com confraternizações de homens, um churrasco para os homens, não apenas para comer, mas para compartilhar a vida cristã, trazendo homens não crentes, inclusive, para ouvirem o evangelho da graça de Deus, o trabalho dos homens envolvendo-se com questões que podem ajudar outras pessoas também. Então vamos lá a alguns exemplos. Nós temos aqui na igreja, que eu me lembre, 2 eletricistas, né? Josafá e Emanuel. 2 eletricistas. Será que não seria interessante uma reunião de homens e esses 2 irmãos nos darem dicas importantes sobre a elétrica da nossa casa? Seria legal, vocês acham? Seria muito legal. Né? Pipocou lá uma tomada, o que é que faz? Geralmente o que a gente faz? Liga pra Josa ou Emanuel, né? E aí, Josa? Pipocou tudo aqui, tá preto. O que é que eu faço? Mas eles podiam dar várias dicas. Diga, Emanuel. Exato. É, tem que ponderar. Mas pelo menos para vocês ensinar a gente a trocar uma lâmpada, né? Porque tem.
Às vezes as mulheres passam um ano pedindo para o caba trocar uma lâmpada, ele não troca, acho que é porque ele não sabe. Aí você pode dizer, você bota a escada, abre, sobe, desenrola o negócio lá e bota de novo, né? Coisas básicas, né? Coisas básicas. Então, temos aqui, por exemplo, nosso irmão Tiago, que não está aqui hoje, que ele é enfermeiro, né? Especialista na primeiro socorro. Será que não seria interessante ele falar para nós sobre isso? Atendeu o Rio? Pronto, pronto, olha aí, sensacional. Então, a gente poderia aprender sobre isso. Será que não seria interessante nós termos, como homens, assim, alguma ideia, por exemplo, de direito do consumidor, essas coisas, e os advogados da igreja, por exemplo, Oswaldo, dar uma palestra para nós sobre isso? Será que é impossível? Não, não é impossível, né? E várias outras habilidades. Nosso irmão Luciano, que é da área de tecnologia e segurança da informação, será que ele não pode nos ensinar muitas coisas sobre e-mails, e-mail que é golpe, mensagem de WhatsApp, spam, todas essas coisas? Será que não dá? Tá. Temos irmãos aqui da área de segurança pública, nosso irmão Joel, nosso irmão Alberaci. Será que eles não podem nos ensinar muitas coisas sobre segurança? Pode. Será que é difícil nós movimentarmos isso? Não é difícil. Irmã Fátima, que é médica, né, que já deu várias palestras para as mulheres aqui sobre saúde da mulher, né, e vários outros temas. Então nós temos muito capital humano para fazer um trabalho importante na nossa igreja. Muito capital humano, né? E nós podemos fazer isso, está ao nosso alcance. Então vai aqui minha sugestão também para os homens. Nosso trabalho com crianças, que já é um trabalho muito bom. Nós temos a EBD, nós temos a EBF, nós temos um trabalho muito positivo com as nossas crianças, um ensino sólido e bíblico que elas têm recebido, né? Mas nós podemos também tratar ou ampliar o nosso trabalho com as crianças. Nós já temos a presença delas no culto público, isso é uma bênção. Temos EBF, mas será que não seria legal, por exemplo, nós fazermos um sábado, talvez, por mês ou a cada 2 meses, uma tarde de leitura em voz alta com as nossas crianças aqui na igreja? Vocês acham que seria legal? Estimulá-las à leitura, à interpretação de um texto, contar para elas as histórias do Evangelho, algum livro interessante. Será que não seria legal a gente levá-las para um parque, junto com os pais, para fazermos uma tarde lá com elas de ensino, de gincana, de brincadeiras? E a partir dali, quem está observando no parque vê que a vida de uma igreja é feliz, alegre e abençoada. Será que nós não podemos pensar nisso? Será que nós não podemos ter aqui, por exemplo, uma ideia a respeito do direito da criança, de qual o papel da família, em termos mais objetivos? Nós temos na igreja uma conselheira tutelar, nossa irmã Roseni. Nós podemos pensar várias coisas a respeito do nosso trabalho com as crianças ainda e ampliar isso. Será que nós não podíamos fazer uma programação com eles aqui para desenvolver os talentos deles, cantando, tocando, escrevendo, falando, um trabalho específico com eles para desenvolver isso? Seria muito legal. Nós já temos aqui para eles aulas de música, né? E alguns irmãos já dão a eles aqui, mas nós podemos ainda ampliar mais o trabalho. Temos cantatas, né, que se formam pequeno coral em 2 momentos do ano, nós podemos avançar mais. Alguém quer falar até aqui? Quer pontuar alguma coisa? Posso prosseguir? Nossos jovens. Nós devemos preparar mais os nossos jovens teologicamente em seu relacionamento com a igreja local, certo? Então, o que é que eu tenho pensado a respeito dos jovens? E basicamente algumas coisas já estão acontecendo. 2 encontros mensais dos nossos jovens. 2 encontros mensais. O primeiro encontro para estudos sobre vários temas. Temas que interessam os jovens. Temas que atraem os jovens. Por isso, ouvi-los para saber o que eles esperam ouvir também é importante. Sugestão da liderança também é importante. Palestras para eles sobre temas diversos. Palestras sobre profissão, escolha de profissão. Nós temos muitas pessoas que podem fazer isso aqui. Muitas, muitas, muitas. Palestras sobre a vida universitária. Nossa irmã Hélida é professora universitária. Nosso irmão Diógenes foi professor universitário. Será que esses irmãos não podem contribuir com a escolha desses jovens? Com os caminhos que esses jovens podem trilhar na universidade? Podemos. Nós temos muitos irmãos aqui que fizeram faculdade.
Então podemos ajudá-los desta forma também. Mas eles precisam também ter encontros de comunhão. Me parece que hoje eles têm um encontro e jogam vôlei, não é isso, Márcio? Vôlei, né? Não tem um vôlei? Eu não vou porque se eu for, irmãos, eu vou ganhar todas. Então, Márcio vai, assim, por teimosia, entendeu? Por teimosia. É. Ó, eu e Márcio só dá pra jogar bola de gude, irmãos, e futebol, entendeu? É. Então, isso já está acontecendo e é muito bom, mas ainda não temos o engajamento suficiente dos jovens. Tivemos uma confraternização de jovens e muitos jovens não estavam. Então, os jovens de nossa igreja estão precisando de uma injeção de ânimo. Precisam de injeção de ânimo. Mas nós precisamos desenvolver um programa coeso, coerente e bom para que eles se envolvam também. Não é só exigir deles o ânimo. Nós precisamos oferecer algo interessante para eles também, não é? Uma sugestão aqui é o nosso, ou pode ser o que chamamos de day camp, que é um acampamento de um dia, onde eles vão passar todo dia em um lugar, vão ouvir palestras, vão se divertir, vão brincar, vão realizar jogos, vão comer ali, vão almoçar ali, e no final do dia eles retornam. Isso é mais barato, isso é mais rápido também, não é? E é mais fácil de agendar, mais fácil de agendar. As famílias agendarem isso, né? Sim, excelente, excelente. Eu vivi isso também. Na nossa igreja em Recife, nós víamos para a EBD, à tarde nós ficávamos, almoçávamos, ficávamos ali conversando, brincando. E em algumas ocasiões nós saíamos para evangelizar na rua e voltávamos, tomávamos banho e ficávamos direto na igreja. Então, isso, ele está dizendo que isso aconteceu aqui, né? Tamires falou, isso aconteceu aqui na nossa igreja. Então, esse trabalho de envolvimento do jovem vai gerar nele o sentimento de pertença. Eu pertenço a esta igreja. Eu amo a minha igreja. Estou envolvido com a minha igreja. Esse ano nós já tivemos também uma conferência, Conferência dos Jovens, né? E é uma oportunidade ali de aprender e aprofundar o evangelho. Foi muito bom, mas nós precisamos também fazer esse tipo de eventos para pessoas de fora. Nossa igreja tem que ser uma igreja para dentro e para fora, para alcançarmos as pessoas na nossa cidade. Então esse é um pequeno gráfico que alicerça o desenvolvimento da nossa igreja, pilares que são necessários para os fundamentos do nosso trabalho: pastoreio, serviço, adoração e relacionamento. Certo? Está construído em cima disso. Joseildo, fale, meu irmão. Retiro de carnaval. Geralmente, hoje, a realidade é essa. Se a gente for fazer um retiro para uma igreja do tamanho da nossa, é em torno de 30 mil. Certo? Isso aí. De cara, a gente precisa dar 50% de entrada. Então, a gente pode pensar sobre isso, saber se a igreja tem interesse nisso e programar isso com 2 anos de antecedência. E a gente precisa dar essa entrada. Seria ótimo. Vocês acham interessante? Por um pouco, sim. Exato. Se a igreja se interessar, nós podemos planejar e trabalhar em cima disso. Mas temos que ter uma quantidade mínima, né, de pessoas interessadas e a gente faz um pagamento dividido, né? A gente vai pagando até chegar o dia do evento. Mas é um custo alto para fazer nesse período de carnaval, porque todos esses lugares que promovem esse tipo de evento é o preço absurdo. O acampamento que fizemos dos jovens, um lugar que a gente foi, né? No carnaval, a diária é 6 mil. Naquela época, era 6 mil a diária. Então, no período de carnaval, o preço vai lá para cima. Então, se a gente for para um lugar, as irmãs vão querer cozinhar no retiro de carnaval?
entendeu? Tem toda uma logística que precisa ser pensada. Quem é que vai cozinhar? Como é que vai ser contratado esse serviço? Quais são as instalações? Vai acomodar devidamente os irmãos? Então, não será algo barato, né? Aquela época que as igrejas, não sei se vocês fizeram isso, mas aquela época, eu fui dessa geração de igreja que acampava em escola. Não tem isso mais não. As igrejas não querem isso mais não. É, piscina, restaurante, é a nossa realidade hoje. O mundo mudou. Sim, essa é uma alternativa. É. Eu acho que uma época boa com o retiro nosso seria o São João. Nós sairmos daqui. É, para nossa localidade, né? Aí tem chuva também, né? É, mas eu acho que o carnaval é bem oneroso, né? Mas em outra época do ano. O problema é um feriado grande, né? Semana Santa. Vamos pensar nisso, né? Ok? Então esse é o nosso plano estratégico. São alguns apontamentos para os próximos anos. Deus pode mudar muita coisa. Pode fazer coisas muito melhores, né? A nossa igreja está em crescimento. E a projeção é que nós tenhamos um crescimento a curto prazo, talvez aí em 4 anos, para uma membresia que não caiba mais aqui, certo? Se percentualmente nós temos em média um crescimento, uma média baixa aqui, em torno de 20 pessoas, não 20 não, 30 pessoas por ano. Então, em alguns anos, nós teremos uma membresia bem maior. Oremos. Bom, oremos. Então, essa vai ser uma discussão que nós vamos ter também posteriormente, né? Como é que a gente vai acomodar todo o povo? É. Então, vamos orando para a gente comprar esse negócio aí do lado, depois, né? Para Deus mandar, né? Deus pode tudo, né? O Joadete já falou com o dono. Mãe Joadete já falou com o dono, tá certo. Tá certo já. Diga, Oswaldo. Sim, sim. Eu não coloquei aqui. O trabalho com famílias, nós vamos estruturar melhor para que ele funcione melhor, em vários termos. Nós já tivemos uma conferência da família em maio, foi muito boa esse ano, né? Nesse próximo ano nós teremos também. E esse trabalho sistemático com as famílias vão continuar acontecendo. Eu sinto pouco envolvimento da igreja com esse trabalho. Pouco envolvimento. E é necessário mais envolvimento. Nós vamos trabalhar em cima disso também. A partir de fevereiro nós retornamos às nossas atividades e vamos fazer um agendamento, um planejamento para o ano todo em relação a palestras, eventos, encontros eh, de casais, né? Jantares, coisas dessa natureza. Certo, irmãos? Ok? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Abençoa, Senhor, nossa igreja. Nós precisamos da tua bênção. A tua palavra nos ensina que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da tua boca. O Senhor nos ajude a praticarmos, implementarmos essas projeções que são baseadas na tua palavra, que são observadas de acordo com a sabedoria do Senhor nas Escrituras. O Senhor nos fortaleça, o Senhor nos anime, nos encoraje
a nos envolvermos com o trabalho do Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.